Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Eu posso dizer que é um caso muito chocante, porque tudo que envolve esse crime, a vítima, ela era muito próxima da pessoa que cometeu esse crime tão grave, um crime tão bárbaro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito aqui. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Débora Regina. Débora Regina Lemes dos Santos morava com a sua família em Hortolândia, São Paulo. A jovem era descrita como muito simpática, que tinha uma grande facilidade em fazer amigos e estava sempre sorrindo. Em 2012, ela estava com 21 anos, trabalhava em uma empresa na mesma cidade em que morava, na parte da noite ia para a faculdade e nos sábados fazia curso de comissário de bordo. Em seu tempo livre, ela gostava muito de sair e se divertir com seus amigos. Débora era muito próxima de sua família, principalmente sua mãe. Sempre que possível, as duas estavam juntas e quando não estavam, ela mandava mensagens para sua mãe. A relação das duas era ótima. Cícero Adriano Lucena da Silva, um bom moço que trabalhava com eventos, era muito próximo de Débora. Mesmo que fosse 4 anos mais velho que ela, os dois eram amigos desde a infância e, quando mais velhos, os dois ficaram 2 vezes, mas não tiveram nada sério. Os dois estavam sempre juntos. Débora gostava muito de ir em shows e, na maioria das vezes, Cícero a acompanhava. Ele gostava de frequentar uma igreja local e até tocava em uma banda de lá. Ele conheceu Débora através da igreja e os dois praticamente cresceram juntos. Um jovem muito tranquilo, que não se metia em problemas e tinha os seus pais bem presentes em casa, assim como a Débora. A mãe de Débora sempre ficava tranquila quando sua filha saía com Cícero. Ela confiava nele, então ela sabia que sua filha estaria segura. Em setembro de 2012, a Débora contou ao Cícero que estava apaixonada por um homem que ela conheceu, só que ela não sabia que o Cícero tinha, digamos que, uma paixão doentia por ela. Ela tratava ele como amigo, achava que ele não era nada mais do que isso, apenas um bom amigo, digamos que o melhor amigo dela. Eles estavam sempre juntos e tal, mas ela não via ele com outros olhos como ele havia. Então ali aconteceu alguns problemas nesse momento, porque ela estava apaixonada por outro homem e ele não aceitava isso, porque ele queria que ela ficasse com ele. Então a partir desse momento eles começaram a ter algumas discussões. O Cícero implicava com ela por causa desse novo amor que ela tinha. Então a situação deles ficou bem instável nesse momento, mas ela não queria, digamos assim, deixar de falar com ele por causa disso, por causa que ele era apaixonado por ela, porque eles eram amigos desde a infância, se conheciam há muitos anos e ela não queria perder essa amizade. Mas o Cícero continuou com esses assuntos, implicando com ela, e ela chegou num ponto que ela não aguentava mais isso. A relação dos dois estava muito desgastada e ela disse que era para cada um seguir o seu caminho, seguir a sua vida e não conversar mais, porque isso estava afetando muito ela também. E ele ficou, claro, muito bravo com toda essa situação. Ele não aceitou nem um pouco isso, essa atitude que ela teve, e ele se sentiu rejeitado nesse momento. Na sexta-feira, dia 5 de outubro de 2012, sua mãe foi trabalhar como de costume e trocou algumas mensagens com a filha, o que fazia parte da rotina. Débora respondeu de forma diferente naquele dia, mas até então parecia que estava tudo bem. Como sempre, ela ia buscar a sua mãe no trabalho, mas perto das 5h30, ela mandou uma mensagem para a mãe e disse que iria se atrasar. O tempo passou e Débora não apareceu para buscar a mãe. Sua mãe ligou várias vezes para ela, mas sempre caía na caixa postal.
A mãe de início não estava preocupada e acreditou que a filha apenas estava ocupada. O irmão de Deborah precisou buscar a mãe no trabalho e já era perto das 8 horas da noite e nenhum sinal da jovem. A família, agora nesse momento, já estava desesperada, pois com certeza alguma coisa aconteceu. Seu irmão decidiu sair de carro e fazer uma busca pelas ruas para ver se encontrava algum sinal dela. Foi até o seu local de trabalho, pela redondeza, mas ele não encontrou nada, nenhuma pista, nem nada, e a jovem nunca tinha ficado tanto tempo sem entrar em contato com a sua família. Seu irmão não encontrou nada, ninguém sabia onde Deborah estava. Sua mãe decidiu ligar para todos os amigos de sua filha para ver se alguém tinha alguma informação sobre ela, mas ninguém sabia onde ela estava. Uma amiga de Deborah que era muito próxima a ela, chamada Bruna, vai até um posto de gasolina e ela encontra o Cícero. Ela vê que o Cícero tá molhado, que ele também tá com um arranhão na testa, e ela pergunta o que aconteceu, e ele diz que jogou bola e antes disso ele se meteu numa confusão com os motoqueiros e os motoqueiros acabaram agredindo ele, por isso que ele estava com aquele machucado na testa. Então ela conta pra ele o que aconteceu, que a Deborah está desaparecida, mas ele não parece assim se importar muito de início, ele apenas diz pra ela que vai tomar um banho, vai pra casa tomar um banho e depois ele vai se juntar aos familiares, aos amigos nas buscas. Então ele até combinou com a Bruna que a pegaria na casa dela para os dois darem uma volta na cidade para ver se encontrassem alguma coisa. Só que o tempo passou muito, era para ser algo rápido, a Bruna estava desesperada porque não tinha nenhum sinal da sua amiga, ela estava muito preocupada, é claro, acreditou que alguma coisa tinha acontecido e o Cícero demorou muito para tomar banho e tudo mais, então ela ligou para ele e perguntou por que ele estava demorando tanto. Daí ele disse que já tinha começado as buscas sozinho. Ela não entendeu muito, mas no fim eles chegaram a um acordo e ele disse que iria até a casa dela. Ele foi lá, buscou a Bruna e depois os dois foram até a casa da Deborah. O jovem participa das buscas e recebe do pai de Deborah o número da placa do carro da filha para facilitar. Em um momento, ele para o próprio carro e fala com alguns policiais e entrega o número da placa para eles. Cícero a todo momento diz aos familiares e amigos de Deborah que tudo vai ficar bem e que provavelmente ela só está fazendo alguma coisa. A mãe de Deborah percebeu que o comportamento dele não era normal e nesse momento ela já estava com uma sensação de que alguma coisa muito ruim aconteceu com sua filha. Em um bairro perto do aeroporto Viracopos, em Campinas, perto das 11h30 da noite, um homem que morava ao lado de um terreno baldio percebeu que havia um carro estacionado no terreno e isso era muito incomum. Ao achar aquilo estranho, ele se aproximou do veículo e viu que dentro havia uma jovem. Como a jovem não demonstrou nenhuma reação, ele concluiu que ela estava morta, então chamou a polícia. Mais tarde foi confirmado que o corpo encontrado dentro do carro era o de Deborah Regina. A polícia inicia a investigação para encontrar o assassino da jovem de 21 anos. Eles percebem que a vítima lutou contra o seu assassino antes de ser morta. Uma pista muito importante foi encontrada dentro do carro. No chão do veículo estava um espetinho de churrasco. De início, a perícia acreditou que o caso se tratava de um sequestro relâmpago, mas depois de exames foi visto que a jovem estava com um pedaço de carne na boca quando foi morta. Então essa teoria foi descartada e eles acreditaram que ela foi assassinada por alguém que ela conhecia. A polícia, infelizmente, tem que dar essa informação de que o corpo da Deborah foi encontrado e, infelizmente, eles não puderam fazer nada porque quando eles chegaram no local, ela já estava sem vida. Então, eles passam essa notícia para a família, a Bruna liga para o Cícero, conta o que aconteceu e no dia seguinte, o Cícero vai até a casa dos familiares da Deborah. Ele faz uma oração, já que ele era muito da igreja, então ele reúne ali o pessoal, faz uma oração e na parte da tarde ele vai até o velório dela. Uma coisa que chamou muito a atenção no velório é que era um dia muito quente, mas o Cícero estava de manga comprida. Isso chamou a atenção, porque todo mundo estava de manga curta, e porque que ele parecia que ele queria esconder alguma coisa utilizando uma manga comprida. E também ele tinha esse ferimento na testa, que é claro, chamou muito a atenção. Mas ele ficou um tempo ali, foi com a sua família, com os seus pais, com a sua irmã, e não demonstrou mais nada, mas o comportamento dele parecia que tinha alguma coisa errada. Um colega de trabalho de Deborah diz que na sexta-feira viu ela sair do prédio acompanhada por um homem que ele não sabia quem era. Deborah estava muito à vontade com essa pessoa, então o colega de trabalho deduziu que era alguém que ela conhecia.
Com isso, a polícia focou nos amigos de Débora. A família e amigos dela vão até a delegacia e dão os seus depoimentos. A mãe dela disse à polícia para investigar bem o Cícero, já que ele teve algumas atitudes estranhas na noite do crime e também no dia seguinte. Cícero dá o seu depoimento e depois é chamado mais uma vez para ir à delegacia. Nesse momento, ele já era considerado um suspeito do caso. Diferente da primeira vez, agora ele está muito nervoso, e a polícia até tira uma foto do arranhão da sua testa, que chama muito a atenção. Ao mesmo tempo em que falavam com Cícero, a polícia já analisava os registros telefônicos de todos os amigos de Débora e os dela também. Nos registros do Cícero ficou claro que ele esteve perto do local do trabalho de Débora na sexta, perto das 5 horas da tarde, e às 8h20 da noite ele estava no terreno onde o corpo dela foi encontrado. Depois disso, Cícero Adriano foi preso temporariamente, 20 dias depois do crime. A polícia mostrou as evidências que tinham contra ele, mas ele de início só negava o crime. Um pouco depois, ele contou que o arranhão que tinha na testa foi por causa de uma briga que teve naquele dia com motoqueiros. Ele disse que foi agredido e humilhado por eles. Ele ficou com raiva e foi atrás de um desses motoqueiros que estava próximo ao aeroporto. Foi por isso que ele estava na região naquela noite. Obviamente, a polícia não acreditou nem um pouco nessa sua versão e continuaram com as investigações. A polícia pressionou muito ele para que ele falasse a verdade, então alguns dias depois ele falou com a polícia mais uma vez, só que ele deu mais uma versão e ele contou que naquele dia ele estava de moto perto do trabalho da Débora e ele a viu saindo e viu que ela estava no próprio carro com uma outra pessoa e ele queria meio que fazer uma pegadinha com ela, ficar implicando com ela porque ela estava saindo contra a pessoa e tal. Então ele decidiu perseguir o carro da Débora e ele falou que perseguiu o carro dela e tal e que foi mais ou menos naquela região perto do aeroporto e que depois ele acabou a perdendo e foi para casa. Só que é óbvio que essa versão que ele deu também não parecia verdade, a polícia percebeu que ele estava mentindo. As unhas de Débora foram cortadas, pois poderia ter um possível material genético para ser comparado com o do suspeito. Cícero deu seu DNA para a polícia. Um exame foi feito e foi confirmado que o DNA encontrado embaixo das unhas de Débora era o dele. Mesmo assim, ele ainda se dizia inocente. Em outro exame, ficou confirmado que não houve abuso sexual. A causa de sua morte foi por estrangulamento. Ela foi estrangulada pelas próprias mãos do assassino e também com o cinto de segurança do carro. Durante o julgamento, Cícero Adriano confessou o crime. Ele disse que não conseguiu controlar suas emoções, ele disse que o crime não foi premeditado, mas o júri não acreditou nisso. Para eles, ele já saiu de casa com aquela ideia de que a mataria naquele dia. Cícero Adriano Lucena da Silva foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por conta de motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele recebeu a pena de 18 anos de prisão. Os policiais chamaram a atenção para o comportamento do Cícero no momento em que ele deu seus depoimentos. Ele parecia muito frio, muito calculista, ele não demonstrou suas emoções também, e parecia que era uma coisa simples que ele estava fazendo ali, e também a polícia disse que não tinha nenhuma desculpa para ele. Ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele tinha 100% de noção do que ele fez, naquela noite, do seu comportamento naquela noite. Então não tinha nenhuma desculpa para ele, ele fez aquilo porque ele queria, porque ele era uma pessoa má, não tem nenhuma outra desculpa que a gente pode dizer, e isso também chocou muito os policiais. Então, o motivo do crime, acho que ficou muito claro, ele tinha uma paixão muito doentia por ela e ele não aceitava que ela tivesse outro namorado, que se envolvesse com outras pessoas. Provavelmente naquela noite ele quis conversar com ela mais uma vez, insistiu nisso de que queria namorar com ela e ela provavelmente disse que não, que já estava interessada em outra pessoa, e ele fez o que fez, tirou a vida dela dentro do próprio carro dela, e que a gente acredita que aquilo, como eu falei, já foi planejado anteriormente por ele, porque ele sabia que se ele fosse conversar com ela, ela teria essa reação de não aceitar um relacionamento com ele, até porque ela não gostava dele, ela não sentia o mesmo por ele, e ele já saiu de casa com aquela ideia de que a mataria.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso muito terrível em que envolve ali que ela confiava nele. A gente pode dizer isso, que ela confiava nele, conhecia ele desde que ele era criança praticamente. A mãe deixa isso muito claro. Ela confiava muito no Cícero. O Cícero era quase uma pessoa da família, de tão próximos que ele era da família da Débora. Então isso foi com certeza um choque para todo mundo. Acho que ninguém imaginou que ele pudesse estar envolvido. Uma pessoa tão próxima, e foi por causa de algo que ela disse. Provavelmente ela disse não para ele e ele simplesmente não aceitou. A gente sabe que isso é muito comum, acontece muito nos dias de hoje, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E é algo muito triste, porque ela saiu, eles até comeram juntos e com certeza ela não imaginava que seria morta naquela noite. Tem aqui no YouTube 2 documentários sobre isso, um é do Investigação Criminal, tô deixando o link para vocês aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. Ele também tem outras informações sobre esse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.